A graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos iniciando hoje o livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Capítulo 1, a preexistência de Cristo. Amados, no livro 6, Daniel e o panorama do futuro, tratamos os seguintes assuntos. No capítulo 1, os tempos dos gentios. Qual a época e o local do livro de Daniel? No capítulo 2, os impérios mundiais discriminados. Qual o significado das palavras Mene, Tekel e Ufarsim, escritas na parede do palácio em Daniel, capítulo 5. Capítulo 3, as 70 semanas de anos. Como está dividido as 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Capítulo 4, as últimas revelações de Daniel. Quem é o ser que Daniel viu na visão de Daniel no capítulo 10? Capítulo 5. Cristo é a igreja. Qual o tema do livro de Apocalipse? Capítulo 6. As 7 igrejas da Ásia. Qual a diferença entre a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo? Capítulo 7. O arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. Quem são os 24 anciões mencionados no capítulo 4 de Apocalipse? Capítulo 8. As 7 trombetas de juízo. Quais as pragas que acompanharão o soar das trombetas? Capítulo 9. Ascensão e queda do anticristo. Qual o tipo de liderança que terá o falso profeta? Capítulo 10. Eventos finais. Qual o significado da grande meretriz e o que é o juízo final? Então, hoje, iniciando no tópico 1, Cristo é preexistente e igual a Deus. Amém? Mas observe, quanto à pessoa de Jesus, a primeira pergunta que impacta é: quem é Cristo? Então, no mundo onde parece não haver respostas, nossa reivindicação é que Jesus é a resposta a todas as perguntas realmente importantes. O cristianismo, em sua essência, é um relacionamento com uma pessoa, ok? Como sistema, a função das doutrinas cristãs é finalmente nos guiar à presença de Deus. Então, amados, com o passar do tempo, a igreja elaborou um conjunto de ensinamentos sobre a pessoa de Jesus. Embora cada cristão autêntico conheça Jesus existencial, é importante ter algum conhecimento doutrinário sobre Jesus, para melhor compreensão de sua condição pessoal e para testemunho, ok? Jesus Cristo se encontra entre as figuras mais populares da história da humanidade. Bom, pelo menos essa é a impressão que temos ao estudar religiões e filosofias, mesmo as seculares. Até as pessoas que se opõem à fé cristã querem receber a Jesus como uma espécie de profeta, ou um líder religioso, ou um homem sábio e digno de respeito. Bom, de fato, amados, Jesus é tão estimado nas esferas religiosas que é comum as religiões citarem-no em seus ensinos e livros. Assim, afirmam que Jesus é o avatar da nova era, o precursor do socialismo, o mestre da ética do liberalismo, um grande místico, etc. Embora existam, não é comum encontrar críticas acerca do seu caráter. O que é comum é a tentativa de se reinterpretar ou negar a divindade de Jesus, para torná-lo apenas mais um elemento da criação. Então, o vínculo entre a doutrina e o encontro pessoal com Jesus é visto em suas palavras, lá em João, no capítulo 8, no versículo 24. E diz assim: por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
Então, observe, amado, ele disse aos que não creem na doutrina correta acerca de sua pessoa que eles morrerão em seus pecados. A questão da salvação depende de a pessoa ter a crença correta sobre quem é Jesus. É o Jesus revelado nas Escrituras que salva, mano. Entenda isso. Né? Ainda que a salvação seja mais do que o conhecimento doutrinário, ok? Sem esse conhecimento, não há salvação. E talvez aqui, dentro do nosso tema, nós podemos já colocar o primeiro questionamento. Mas o que é Cristo pré-existente? Então, ao usarmos o termo pré-existência de Cristo, referimos-nos àquele período da sua existência anterior ao seu nascimento. Tá? O seu nascimento físico em Belém, da Judéia. Bem, por serem profundos e até incompreensíveis à mente humana, os aspectos da pré-existência e do eterno passado de Cristo, muitos crentes simplesmente não pensam na autoimportância desse aspecto da sua vida. Muitos nunca chegaram a ponderar a realidade da existência e ser de Jesus, antes dele nascer no ventre ali da Virgem Maria. Outros simplesmente supõem que ele estivesse inativo antes de se apresentar em forma humana. Então, são várias teorias e teorias dentro do povo de Deus, mas entenda isso. O ensino bíblico da pré-existência de Cristo antes de Belém é um dos mais claros e reiterados na Bíblia, ok? Então, Jesus, na sua oração sacerdotal, mencionou sua pré-existência lá em João 17, no versículo 5. E agora, glorifica, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. E em João 17, 24, a parte B, ele afirma, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ok? Observe, amados, o mais claro ensino bíblico a esse respeito se encontra nas palavras do próprio Jesus. Lá em João, no capítulo 8, versículo 58, ao dirigir ali aos fariseus. Depois você verifica lá, note que Jesus não disse, antes que Abraão existisse, eu era. Mas ele afirmou, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ok? Com essa expressão, ele iguala a fala de Deus lá com Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, que se revelou a Moisés da seguinte maneira: eu sou o que sou. Observe, se você fizer um acompanhamento de João, os judeus entenderam perfeitamente essa alusão à pré-existência de Jesus Cristo e quiseram apedrejá-lo por haver feito tal declaração da sua igualdade com o Pai. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, João ouve a voz poderosa de Jesus que declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados, entendam. Muitas vezes nós pegamos, olha, o alfa e o ômega corresponde à letra A e Z do alfabeto grego. E tais expressões indicam que início e fim. Mas observe a profundidade disso. Ao invés de ter início e fim, a afirmação é: Cristo é a razão de ser do início de todas as coisas. E continuará a ser o mesmo depois do fim de todas as coisas. Amém? Então, quando falamos da natureza eterna de Cristo,
referimos-nos ao fato de que ele não teve início, nem terá fim, por ser eterno, no sentido pleno da palavra. Né? Então, o cristão, ele aceita, pela fé, este conceito fundamental. Não precisamos nos preocuparmos com perguntas inúteis, como quando Cristo começou a existir? Ou como foi que Cristo se originou? Aceitamos sem reserva as explicações dadas na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. O que nos interessa é que a Bíblia ensina sobre a preexistência de Cristo. Amém? Em Filipenses, no capítulo 2, lemos acerca de Jesus as seguintes palavras: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Né? Evidentemente, se Cristo é igual a Deus, ele compartilhou igualmente a eterna existência de Deus. Ok? No Novo Testamento, revela mais claramente que o Antigo Testamento o conceito da Santíssima Trindade. A pessoa e o ofício do Espírito Santo, por exemplo, são enfocados particularmente nos ensinamentos de Jesus Cristo. O Espírito Santo foi concedido de modo especial à igreja, lá em Atos, no capítulo 2. Quanto ao Senhor Jesus, vemos a sua manifestação nos evangelhos. Percebemos a sua preexistência com o Pai e o Espírito Santo antes do princípio de todas as coisas. E agora talvez você já tenha aquela condição de analisar aquela fala lá de Gênesis 1. Façamos o homem, façamos, dando a ideia ali de mais de uma pessoa, ok? Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ser feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? E em Colossenses, amados, no capítulo 1, do versículo 15 ao 19, ele diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio, a primogenitura de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém? Então, amados, para nós encerrarmos, vamos analisar isso daqui. Na atualidade, tem aparecido neste mundo muitas seitas, muitas religiões falsas que tentam estabelecer pontos de origem diferentes para as três pessoas da Santíssima Trindade. Sirva de exemplo de tais grupos o gnosticismo, seita com raiz no primeiro século da era cristã, e contra a qual dirigem as palavras do primeiro capítulo do Evangelho de João. Mesmo nos dias atuais, né, existem religiões que se prezam de ser cristãs, mas que não aceitam a igualdade e a preexistência de Cristo com Deus Pai. Entre tais falsas religiões se conta o racionalismo cristão, o mormonismo, que é os santos dos últimos dias, os testemunhos de Jeová e o unitarismo, ok? Então entenda, amados, Jesus, porém, declarou-se definitivamente quanto à sua igualdade com Deus Pai, dizendo, lá em João, no capítulo 10, no versículo 30, eu e o Pai somos um. Ponto final. Jesus
se identificou e se expressou. Amém? Então, na próxima aula, no tópico 2, Cristo, o Verbo eterno de Deus, vamos responder as seguintes questões. Quais as referências bíblicas que demonstram que Cristo é o Verbo de Deus? Qual o papel de Cristo na criação de todas as coisas? Amém? Então, mas entendam, nós fizemos um tour pela escatologia, mas agora nós vamos conhecer mais a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Tá? Nós temos que ter essa visão para nós podermos, mais à frente, voltar e fazer um estudo de Apocalipse. Se você gostou, não esquece de deixar ali o seu like, de fazer os seus comentários. Os seus comentários é muito importante para o canal, ok? Não esquece de usar esse material para evangelizar os seus amigos, parentes e conhecidos. Juntos, nós vamos cumprir o desígnio que o Senhor Jesus nos deu, de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.